Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É usando esta saudação de Paulo que eu chego até você, meu irmão, minha irmã, membro da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e a todos os irmãos e amigos que nos assistem neste vídeo. Nós estamos disponibilizando este material a fim de que possamos ter tempo de devoção, de meditação na palavra durante a quarentena. Hoje é domingo e é o domingo, uma semana depois do domingo de Páscoa. E é um texto bíblico que me chama a atenção e eu penso que ele é apropriado para essa ocasião. Nós podemos abrir a nossa Bíblia e eu convido você a pegar aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, o seu computador e olhar a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. E nós vamos ler os versos 24 a 29. Evangelho de João, capítulo 20, os versos 24 a 29. Versos 24 a 29, João, capítulo 20, lemos assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com todos vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Amém. Alguns paralelos poderíamos ou podemos traçar entre a narrativa do texto bíblico em João, capítulo 20, os versos 24 a 29, com o tempo que estamos vivendo. Jesus havia orientado aos seus discípulos que ele ressuscitaria e que eles fossem então de volta para Galiléia e ali eles encontrariam a Jesus. E logo no primeiro dia da semana após a ressurreição, o terceiro dia a partir da morte de Jesus, as mulheres foram ao sepulcro. Jesus não estava lá, já havia ressuscitado, à primeira hora do dia, às 6 da manhã, no domingo. Elas voltaram, disseram aos discípulos e demais apóstolos que estavam reunidos o que tinha acontecido. Eles correram até lá e eles tiveram também aquela magnífica visão do sepulcro vazio. Jesus realmente havia ressuscitado conforme prometera. E aí eles voltaram e se reuniram, e estando ali reunidos, no primeiro dia da semana, o texto diz que Jesus apareceu lá. Mas Tomé não estava presente. Isso teria sido, então, no domingo passado, domingo de Páscoa para nós. E aí, o evangelista João, sem maiores detalhes, ele já dá um salto
e vai narrar o fato que acontecera uma semana depois, hoje. Respeitado, lógico, as diferenças de cronologia. Mas vamos considerar o fato de que domingo passado foi domingo de Páscoa e hoje é o domingo seguinte, uma semana depois. E estando ali, então, reunidos, Tomé estava junto com eles. Jesus aparece, Jesus os abençoa, impetrando, ministrando sobre eles a paz. E aí Jesus então chama Tomé. E toda a narrativa, sabemos aquilo que o texto diz. Ele colocou o dedo no buraco dos pregos nas mãos de Jesus, ele colocou a mão no lugar em que a lança perfurou o lado de Jesus. E aí ele cai prostrado diante do Senhor. Algumas coisas importantes nós podemos tirar desse texto e trazer aplicação para a nossa própria vida. A primeira delas fala, eu diria, levando em conta o turbilhão que tem se tornado a nossa vida no século 21, uma coisa inclusive que nós nem percebíamos mais de tão habituados no corre-corre, do dia a dia. Então, vamos à igreja no domingo, celebramos, cultuamos a Deus, e muitas vezes só podemos retomar este tempo de adoração, de comunhão, de louvor no próximo domingo. Mas, aí vem a primeira questão que eu desejo destacar. Nós não precisamos esperar uma semana, 8 dias, como diz a narrativa que Tomé havia esperado. Podemos ter uma experiência com Jesus, podemos estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida, separar um tempo, ouvir canções de louvores a Deus, ler um texto da Bíblia Sagrada, meditar na palavra. Não há, apesar de toda a dinâmica acelerada, estressante do século 21, necessidade de esperarmos uma semana para estarmos juntos com os irmãos e comparecermos, estarmos, sentirmos a presença de Deus e Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Mas é interessante que o texto prossegue e os discípulos então disseram a Tomé, veja lá o verso 25, vimos o Senhor. Tomé se mostra incrédulo. E ele diz, eu não vi, e se eu não colocar a minha mão ali, eu não acredito. Agora, Tomé, coitado, ficou com o rótulo, com o estigma de que ele é aquele que precisa ver para crer. Mas se você olhar a narrativa do texto, você vai ver um paradoxo, um conflito, eu não sei bem, mas você vê duas coisas bem distintas e é aquilo que eu quero destacar. Os discípulos que estavam reunidos no primeiro dia da semana viram a Jesus, contemplaram com seus olhos, ouviram a voz de Jesus, tiveram a presença dele ali junto com eles por um tempo. Tomé não. Então ele se mostra cético. E ele gostaria de ter provas objetivas. E o destaque que eu faço aqui é: você precisa de algo que se materializa, de algum elemento material, para poder manter viva a sua fé no Cristo de Deus, no poder de Deus, ou mesmo que você não veja, mesmo que você não tenha nada nas mãos para pegar,
você permanece fiel. Você crê. Lamentavelmente hoje, nós vemos várias igrejas se valendo de artifícios, de elementos, a fim de que as pessoas possam manter a sua fé viva. Tem que levar para casa um lenço, uma rosa, um símbolo qualquer. Isso é um erro. Isso é um engano à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não há, se existe fé genuína e verdadeira, fé que salva no nosso coração, necessidade de termos elementos materializados, que possamos ver, pegar, sentir. Porque a fé em Cristo, a fé no Cristo de Deus, que morreu na cruz por nós, é suficiente. Mas o texto continua e fala que então, uma semana depois, eles estavam reunidos, Tomé estava com eles, e Jesus aparece de forma sobrenatural. E aí Jesus então, depois de os abençoar, chama Tomé e diz: coloca aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, coloque a sua mão aqui dentro do buraco que foi feito pela lança, quando eu estava na cruz. E eu quero destacar a afirmação de Jesus: pare de duvidar e creia. Vou repetir, leia aí, está no verso 27. Pare de duvidar e creia. Lamentavelmente, nós temos hoje um grande número, um contingente enorme de pessoas dentro das igrejas evangélicas que vivem atormentadas, perturbadas por dúvidas em relação ao poder de Deus, em relação ao amor de Deus, à graça de Deus, mas também em relação à justiça de Deus, em relação às bênçãos de Deus. Pessoas que acreditam que só são abençoadas, só são alvos da graça, da providência de Deus se elas são prósperas. Pessoas que pensam que elas só são alvos do amor, da misericórdia e da graça de Deus se elas são curadas das enfermidades, não tem problema nenhum. Isso é mentira, isso é um engano. Isso enche de dúvidas. Por isso cresce assustadoramente o número de pessoas desigrejadas, como se diz, porque se frustraram, não apenas com a estrutura da igreja ou com os líderes, mas se frustraram com o próprio Deus, como se isso fosse possível. Tão absurdo é que pessoas chegam ao ponto de promover encontros aonde se faz oração para perdoar Deus, porque as promessas não se cumpriram. As músicas, as letras das canções. Quem tem promessa de Deus não morre. Eu não morrerei antes de que a promessa se cumpra. Quando o texto bíblico vai dizer, o autor aos Hebreus vai dizer, que muitos fiéis a Deus morreram e não viram o cumprimento da promessa. Mas a promessa se cumpriu. Não podemos deixar que as dúvidas tomem conta da nossa mente, do nosso coração, que elas venham a cegar os nossos olhos espirituais, a esfriar, a arrefecer a nossa fé, roubar a nossa esperança de salvação em Cristo Jesus. Porque esse é o objetivo principal da experiência de fé. Uma experiência que deve ser íntima, pessoal, personalíssima. Ninguém pode ter essa experiência por você. E é essa fé, a fé que surge, que brota, que transborda dessa experiência íntima com Deus, com Jesus, que é personalíssima. Já dizia o profeta Abacuca, e reforça
O texto de Abacuque, o apóstolo Paulo, o justo pela sua fé viverá. Ela é pessoal, não é comunitária, não é familiar. É minha, é sua. É essa fé que há de espantar toda dúvida da nossa mente, do nosso coração. Porque essa é a palavra de Jesus. Pare de duvidar e creia. Não importa se não recebemos a bênção, não importa se não recebemos a cura, não importa se não vemos as coisas acontecendo, não importa se não prosperamos, o que importa é que temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. E Ele se apresenta para nós, ressurreto, glorificado, com as marcas da sua vitória na cruz. Porque Ele, somente Ele, é o único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, da sua vida. Se nele cremos incondicionalmente, sem qualquer sombra de dúvidas. Porque Ele disse que é o Cristo de Deus, que é o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz por nós, que seria sepultado sim, mas que ressuscitaria como ressuscitou, para nos garantir o perdão de pecados, o livramento, a libertação da morte eterna do inferno, e para nos dar a certeza da vida eterna que Ele conquistou para nós pela sua ressurreição e que nos é garantida se nele cremos. É a partir dessa convicção de fé que Tomé vai dizer: Senhor meu e Deus meu. E o mais interessante, para fechar, penso eu, é que Jesus no verso 29 diz: porque você me viu, você creu. Era a experiência deles naquele tempo. Jesus estava ali. E hoje? Jesus não está aqui vivo em carne e osso e nem glorificado depois de ressurreto. E é por isso que Jesus diz: felizes os que não viram e creram. É bem-aventurado, é feliz, é abençoado quem não viu, mas crê. Sobre essa afirmação de Jesus, eu acho muito interessante a colocação do apóstolo Pedro na sua primeira carta. E o apóstolo Pedro vai dizer na primeira carta, logo no capítulo 1, os versos de 8 e 9, dos versos 8 e 9, eu acho interessante, né? É interessante ler todo o contexto a partir do verso 3, mas eu quero destacar aqui os versos 8 e 9. O apóstolo Pedro diz a nós, igreja do Senhor: mesmo não tendo visto, vocês o amam. Ele está falando isso conosco, a igreja do século 21. Mesmo não tendo visto a Jesus, o Cristo que foi revelado, verso 7, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Eu não preciso ver, eu devo crer para receber a salvação. Eu não preciso esperar uma semana, um tempo no futuro, aonde Jesus vai se manifestar outra vez, como diz a Bíblia, em poder e glória, para que eu creia nele e seja salvo. Eu preciso e devo crer. Crer que ele está vivo hoje, que ele se faz presente sim, pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo, que quebranta o meu, o seu, o nosso coração, e que nos permite
pela fé, com viva esperança, com certeza e alegria da salvação, declarar, como os discípulos tiveram a experiência no primeiro dia e declararam: vimos o Senhor Jesus, pela fé, e cremos nele, e por isso somos bem-aventurados, abençoados, felizes, porque mesmo não tendo visto agora, no século 21, nós cremos, e porque cremos, alcançamos o objetivo da nossa fé, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Meu querido, você que está nos assistindo agora, você que ainda não teve a sua experiência de fé pessoal, íntima, personalíssima, você precisa ter essa experiência com Jesus. Você precisa crer em Jesus. Você não precisa ver o milagre acontecer. Você não precisa ir numa igreja e comprar um elemento material qualquer que seja. Você não precisa colocar um copo d'água na frente da televisão e beber. Você precisa deixar o Espírito Santo quebrantar, permitir que o Espírito Santo quebrante o seu coração, para que você creia em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor da sua vida. E entregue a Ele o comando, a direção da sua vida, porque Ele é o único Senhor. A fim de que o sacrifício que Ele fez por você na cruz, morrendo, derramando sangue para te purificar e perdoar de todo pecado, seja algo que se torne realidade incontestável, eterna na sua vida, na sua história, que mude você, que transforme a sua vida e que faça de você alguém feliz, bem-aventurado. Não porque você viveu no tempo em que Jesus viveu aqui, não porque você tem algo materializado, mas feliz, bem-aventurado, porque tem a certeza e a alegria da salvação em Jesus, o Jesus que vivo está, que ressuscitou dos mortos e que tem poder de ser o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Creia em Jesus e seja salvo. Essa é a oração que faço agora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você, igreja, quero orar com você que nos assiste. Senhor Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que nos pomos agora diante do trono da Tua graça. Cremos que o Senhor está aqui conosco. Cremos que Jesus se faz presente aqui conosco, pelo poder do Teu Espírito Santo e pela revelação da Tua palavra podemos ter essa certeza, aleluia. E é com essa fé, com essa certeza, que eu abençoo a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos assiste e nos ouve agora, em nome de Jesus. Derrama a Tua bênção, a Tua provisão sobre essa casa. Derrama a unção de cura, livramento, Senhor. Repreende este mal, a Covid-19, em nome de Jesus Cristo. Acampa os Teus anjos ao redor dos Teus filhos, daqueles que creem. E guarda e livra de todo mal. Ó Deus, eu oro abençoando esses queridos. Se está enfermado agora, Deus, põe a Tua mão de poder e cura, derrama a Tua unção de cura, o Teu bálsamo sobre eles agora. Se tem dificuldades de relacionamento em casa, Senhor, derruba o muro da inimizade em nome de Jesus Cristo e restaura famílias, casamentos, relacionamentos para o louvor da Tua glória. Se há necessidades, Deus, de provisão, de sustento, derrama as Tuas bênçãos, a Tua provisão, em nome de Jesus. Ó Pai, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, abençoa o Brasil, abençoa a nossa cidade,
e derrama dos teus milagres sobre nós. Eu oro abençoando o teu povo, a tua igreja, e profetizando a vitória de Cristo Jesus na vida de cada um para o louvor da tua glória. E em especial por aqueles que hoje, ouvindo a tua palavra, tomam uma decisão de fé e entregam a vida submissos, resignados por fé a Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador. Deus, que eles sejam selados pelo teu Espírito, batizados no teu Espírito, para o dia da redenção. Dá a eles a alegria da salvação e a certeza da vitória, a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Ó Deus, ouve a nossa oração, responde-nos por tua graça e misericórdia, e para testemunho do teu poder, e para que o povo desta terra creia que tu és o único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, Senhor, no nome de quem oramos agora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe você. Fique na paz de Deus. Um bom domingo. Amém.